Para entender as diferenças entre criptomoedas e tokens, imagine que você pretende comprar um apartamento super bem localizado na planta. Ele ainda nem começou a ser construído. Assim, você vai até a construtora e o corretor explica que as obras da fundação começarão daqui a um mês. E essa etapa é muito importante porque é ela que garante toda a estrutura do edifício. E ele informa também que o prédio acabado será entregue em até 2 anos. Só que você está interessado em comprar o último andar para construir uma cobertura com sauna e piscina, que não consta no projeto original. Então você questiona ele se pode subir mais um andar, e ele diz que sim, é possível, desde que as obras adicionais sejam de sua responsabilidade e comecem somente após a conclusão do prédio. Você fica satisfeito e logo fecha o negócio. Nessa analogia, a fundação é como se fosse o blockchain. O prédio que será entregue pela construtora é a criptomoeda. E o andar que será construído por você de forma independente lá na cobertura é o token. Mas claro, que as diferenças entre criptomoedas e tokens vão muito além disso. Siga conosco neste conteúdo para entender um pouco mais sobre o assunto. De Coin pra Lua apresenta Entenda quais são as diferenças entre criptomoedas e tokens, da playlist À Luz do Luar. Patrocínio Pepeca Models Club do BH Models. NFTs disponíveis no brejo da OpenSea mais próximo de você. Antes de adentrarmos ao assunto, você precisa entender por que é tão importante você saber quais são as diferenças entre tokens e criptomoedas. E é claro que para investir em criptoativos você não precisa ser o maior especialista do mundo nos termos envolvidos. Afinal de contas, ninguém aqui está sendo contratado pela Coinbase, não é mesmo? O principal ponto é que até as pessoas com uma certa experiência na Web3 acham que é a mesma coisa, criptomoedas e tokens. E não é bem assim, não são sinônimos, e você vai entender por que eu estou dizendo isso. Eu não gosto muito de fofoca, mas dizem as más línguas por aí que em alguns fóruns sobre o assunto é comum ver gente tida como renomada trocando as bolas entre os dois. O triste mesmo não é nem pagar esse tipo de mico, mas sim tomar uma decisão errada por puro desconhecimento. Para evitar que isso aconteça com você, acompanhe os tópicos a seguir. E nós vamos começar falando sobre o que são tokens. Com certeza, todo mundo que está interessado neste mercado já ouviu falar bastante sobre o token, mas pode ser que não esteja completamente claro como ele funciona. Se alguém te pedisse para explicar, você conseguiria fazer isso agora? Em resumo, trata-se de uma unidade de valor baseada em uma blockchain já existente, igual à construção da cobertura no prédio já acabado. Mesmo que coexistindo com as criptomoedas da qual a rede faz parte, pertence a uma classe de ativos completamente diferente. Da mesma forma que as criptomoedas, tokens são ativos de valor e muito utilizados em negociações como moedas de troca. Sem contar que eles podem ser considerados como uma maneira de representar praticamente tudo, como uma obra de arte digital, objetos físicos, NFTs, senhas de banco, imóveis e até uma participação numa empresa. E agora vamos falar o que são criptomoedas. As criptomoedas podem ser definidas como moedas digitais criadas em blockchain, assim como o prédio foi criado sobre uma fundação. Para isso, é usado um sistema avançado de criptografia capaz de assegurar a validade e os registros das transações. E as criptomoedas são geradas por mecanismos de consenso, como o Proof of Work e o Proof of Stake. Em uma perspectiva mais ampla, as criptomoedas servem como meio de troca e especulação financeira. Representam transferências de valores definidas pelo mercado, enquanto os tokens são transferências de valores definidas pelo proprietário ou desenvolvedor do projeto. Pelo menos no seu lançamento e fase de pré-venda, Além disso, é impossível que alguém consiga alterar as características das criptos, da mesma forma que você não pode chegar e mudar a estrutura de um prédio, por exemplo. Uma curiosidade interessante é que somente as criptomoedas podem ser nativas da blockchain por ter um código próprio para os seus registros. Para que não reste dúvidas sobre as diferenças entre criptomoedas e tokens, lembre-se desses exemplos. O Ether é uma moeda nativa do Ethereum, portanto, ele é uma criptomoeda, assim como o BTC é do Bitcoin. Já a moeda daquele game Play to Earn construído na blockchain do Ethereum que você está viciado é um token, porque é baseado em uma blockchain previamente existente que já possui sua criptomoeda nativa. Note que qualquer pessoa pode desenvolver um token na rede Ethereum por meio de smart contracts, como construir a cobertura no alto de um prédio já acabado. Mas a blockchain e a criptomoeda nativa não podem ser modificadas, assim como a fundação e o edifício em si. Bem, a essa altura você já é um expert e já sabe definir claramente o que são tokens e criptomoedas. Certamente você não vai mais cometer nenhuma gafe em rodinhas de conversas e fóruns da internet. Mas aí resta aquela dúvida, o que considerar na hora de investir?
Uma dica simples que sempre funciona para quem estiver com dúvida é a seguinte: questionar se determinado ativo tem a sua própria blockchain ou se está dentro de uma que já existe. Assim, fica mais fácil tomar boas decisões e separar um token de uma criptomoeda. Dentro de uma visão mais estratégica, não encontramos uma grande diferença entre comprar um token ou uma criptomoeda. O mais importante é avaliar bem o projeto para escolher algo que faça sentido dentro do seu perfil de investidor e dos objetivos de maneira geral. Se você já fez os seus estudos e concluiu que é melhor investir em uma criptomoeda, é considerado mais confiável direcionar os investimentos para aquelas que tenham vários tokens criados em sua blockchain. O ponto aqui é que quanto maior for a quantidade de tokens, mais validado e confiável o projeto se torna. Exceto, é claro, para o caso do Bitcoin, porque não opera por meio de smart contracts, mas sim por um sistema de assinaturas criptográficas que não permitem a criação de tokens de terceiros. Bom, agora você já está por dentro das diferenças entre criptomoedas e tokens. Lembre-se sempre de toda a construção de um prédio desde a fundação até a cobertura. Em seguida, pense na analogia com o mundo da Web3. Desse modo, você nunca vai passar vergonha em fóruns e nem vai tomar decisões erradas na hora de efetuar uma compra. Pois bem, meu caro e minha cara, aprendeu algo novo com este conteúdo? Quer aprofundar ainda mais os seus conhecimentos? Então inscreva-se em nosso canal no YouTube e ative as notificações pelo sininho para receber conteúdo sempre em primeira mão. Muito obrigado e nos vemos na próxima. O Ministério da Lua informa: nada que for dito aqui representa uma recomendação de compra. O mercado é volátil e carrega alto nível de risco. Faça suas próprias pesquisas e tome decisões conscientes.